Olá, muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Viviane Principal Botelho, sou aluna do curso de Pedagogia do EAD da Estácio de Sá, sou do Polo de Olaria, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Nesse vídeo, eu vou apresentar meu trabalho para a disciplina Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem para a professora Marília Camarossano. Nessa proposta, nos foi pedido que avaliássemos duas charges, vou colocá-las aqui na tela, e nessas charges existem 5 perguntas, que são nos colocadas para que nós possamos responder, e dentro dessas perguntas, inclusive, existe o filósofo que norteia a resposta dessas perguntas. Então, antes mesmo de iniciar a responder, eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre a filosofia e o pensamento que são propostos por Edgar Morin, um filósofo francês centenário que está construindo uma obra monumental, e com ela eu percebo que ele pretende nos ajudar a pensar o humano, que é simultaneamente faber, sapiens, religios, economicus, ludens, demens, pensar o humano e a natureza de uma forma integrada. Ele nos faz perceber o quanto a vida é contraditória e que há muita beleza nessa contradição. Edgar Morin escreveu diversos livros com temas da nossa contemporaneidade, sobre comunicação, sobre cinema, sobre epistemologia, sobre a crise ecológica, sobre cultura, sociologia e também política da educação. As obras dele, os livros mais conhecidos no Brasil, são o Cabeça Bem Feita e os 7 saberes necessários para a educação no futuro. Esse, inclusive, está disponível no Google Docs, então é possível baixar e ler essa obra de Edgar Morin. Dentro da proposta dele, ele tenta vencer essa questão do reducionismo cartesiano, que meio que aprisionou, compilou as ciências em disciplinas isoladas, sem comunicação entre elas, e ele propõe que a gente faça uma reconexão para produzir novos conhecimentos. A primeira pergunta para esse trabalho a ser respondida é: como Edgar Morin compreende que os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado pela escola? Bom, percebi que ele explica que nas escolas, o foco do ensino são os conteúdos de cada disciplina, mas é ignorado que o conhecimento de fato na verdade, que o conhecimento não é reflexo ou espelho de uma realidade. O conhecimento é sempre uma tradução seguida de uma reconstrução. Essa é uma afirmação que ele tem. É que nós temos a necessidade de modificar, reformar radicalmente o atual modelo de ensino, seja nas escolas ou nas universidades, porque hoje o conhecimento ele está desintegrado em pequenos fragmentos, e completamente separados, e que no fundo as disciplinas não têm um diálogo entre si. A pergunta 2 é: a proposta de Edgar Morin é contrária ou afinada com as ideias passadas pelas charges? Bom, eu percebo que as charges têm um pensamento contrário à proposta dele, porque ele sugere, na verdade, como solução o pensamento complexo, dentro de uma tradução literal do que seria esse termo, que é tecer junto. Então, assim, ele defende muita urgência que nesse campo das ideias, a gente possa rever as doutrinas, os métodos, e que a gente possa elaborar uma nova concepção do próprio conhecimento. Em lugar de se especializar, simplificar e fragmentar esses saberes, ele propõe que um dos conceitos, que foi o que tornou ele um dos maiores intelectuais de todos os tempos, é realmente essa questão da complexidade, que é para desenvolver o senso crítico dos seus alunos, que o papel do professor precisa ser transformado, já que a criança não aprende especificamente com os amigos, ou só com a família, ou só na escola. Então, assim, outro ponto eu acho que importante que ele coloca é que a gente precisa criar meios
de transmissão de conhecimento e que eles estejam a serviço da curiosidade dos alunos e das crianças, né? Porque o modelo de educação não pode ignorar essa curiosidade que as crianças têm. A pergunta número 3 diz o seguinte: ao longo da história da educação, a escola tem se preocupado com a ética do gênero humano, tendo em vista estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e os indivíduos pela democracia e conceber a humanidade como comunidade planetária? E a resposta para essa pergunta é não. Inclusive, foi num vídeo que eu assisti dele, da conferência As Fronteiras do Pensamento, e ele coloca 2 lições, que ele considera assim, as mais importantes, que são para a gente reformar a vida, que nós precisamos aprender a ser mais autônomos e, ao mesmo tempo, aprendermos a conviver na nossa comunidade, lidar com as obrigações que não gostamos e, simultaneamente, desenvolver o nosso lado lúdico e o nosso lado poético. Que para se conhecer o ser humano, você precisa estudar as diversas áreas do conhecimento, como as ciências sociais, biologia, psicologia. Mas um dos argumentos que ele usa, inclusive, é que, por exemplo, na literatura e nas artes, esses também são meios de conhecimento. Que os romances que tratam dos indivíduos, por exemplo, na sociedade, ele cita, por exemplo, o Balzac, que transmite conhecimento sobre os seus sentimentos, sobre paixões, sobre as contradições humanas. Ele defende, inclusive, que a poesia também é muito importante, que nos ajudaria a reconhecer e a viver uma vida com qualidade poética, como as grandes obras de arte, a música, que desenvolve em nós um sentimento vital, que é uma emoção estética e que nos possibilita reconhecer beleza, bondade e harmonia. Que dentro desse argumento, a literatura, a arte não deveria ser tratada dentro do nosso currículo escolar como um conhecimento secundário ou menor. Resposta à pergunta número 4. Segue agora a pergunta número 4. Propõe alguma solução para as situações apresentadas nessa charge. Bem, seguindo esse pensamento de Morin, a gente pode perceber que o maior problema da humanidade é que todos nós somos idênticos e somos diferentes, e lidar com essas ideias é muito conflitante porque elas não são compatíveis. Então você enxerga a crise que existe dentro do ensino, acho que por conta dessas matérias que são importantes, que é perceber que o aluno, que a gente acaba tratando o aluno como um indivíduo que vai precisar se adaptar à sociedade, sendo que, além disso, ele ainda precisa se adaptar aos fatos no entorno dele e também a si mesmo. Então, não há espaço para fragmentação de conhecimento que seja mais explícita do que dentro do ambiente escolar, com uma estrutura que divide esse tempo, coloca as disciplinas em blocos, estanques dissociados, e você tem uma diversidade de sujeitos ali que podem estar em busca realmente de uma conexão, e a sala de aula é esse ambiente que propicia, esse fenômeno tão complexo. Então, acho que para iniciar uma mudança é preciso realmente uma mudança de mentalidade a princípio e da gente enxergar a transdisciplinaridade como um caminho, Perceber que tudo se liga, tudo se conecta e o quanto é urgente aprender a aprender, Para nós educadores é possível nesse momento ter uma postura inclusive mais libertadora. É necessário uma postura mais libertadora, Essa ideia arraigada, de conhecimento que é uma limitação, que a criança teria uma limitação intelectual, pensar que elas também têm inquietações, que elas também têm perguntas, tanto quanto nós adultos. Então, acho que o melhor caminho seria ouvir esses alunos, que já são seres que já estão automaticamente sintonizados com o presente, e eu acho que é a melhor maneira do professor investir na própria formação, que é construir um programa focado nessa
questão do estudante que já traz as suas referências culturais, porque as grandes metas, né, da educação com certeza deveriam ser o desenvolvimento dessa compreensão e da nossa condição humana, né? Como o Mohan argumenta que o melhor profissional que está mais preparado para operar essa mudança seria o professor que é generalista, que trabalha nos primeiros anos do ensino fundamental, porque ele tem uma visão ampla desse processo. A pergunta número 5 é: quais conselhos você daria a si mesmo para exercer a didática com ética e dinamismo frente aos desafios apresentados nas charges? Bom, eu acho que o conselho que eu daria a mim mesma é empatia, né? Ter muita empatia e essa consciência de coletividade. Eu acho que essas são duas ferramentas essenciais para a gente minimizar, né, essas polarizações que a gente vive atualmente, baseando inclusive nesse livro, né, Os 7 Saberes Fundamentais para o Futuro. Esse conselho eu acho que traz esse livro como exemplo, né, de que a gente precisa mais de entendimento do que é essa proposta que ele apresenta do que uma memorização dos argumentos que ele coloca, porque seria uma enorme contribuição, né, para o papel da escola, que ele possa exercer essa transformação social. Então, assim, a gente, enquanto humanidade, precisa estar mais aberto, né? Nós, profissionais de educação, precisamos ter o pensamento mais amplo, que a gente possa ser capaz de conectar esse conhecimento mais do que volume de informação. Conectar umas pessoas às outras, conectar conectar essas informações e perceber que essa conexão transforma em conhecimento, né? Que a gente consiga religar essas partes. Uma frase, inclusive, dele, né? Não existe parte sem o todo, não existe o todo sem as partes. Então, a gente precisa voltar a reconectar o real com o imaginário, a razão, o racional com a emoção e a ciência com as artes. Bom, encerro aqui a minha apresentação desse trabalho. Professor, espero que tenha ficado satisfatório, que eu tenha respondido adequadamente as perguntas. Os links das entrevistas que eu assisti, do texto que eu coloquei, eu vou colocar inclusive aqui na descrição do vídeo. De repente eu consigo ajudar a um outro colega nessa pesquisa. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.